Soldagem da placa-mãe. Nós vamos aprender agora como é que se faz uma excelente soldadura. Ou seja, nós vamos aprender a tirar componentes com ferro de solda e com a estação de ar quente. Observe como é que se faz. O primeiro item a ser verificado é trilha rompida. Essa trilha ela foi rompida propositalmente, mas você pode se deparar com várias situações como trilha rompida. O primeiro passo é raspar a área com o estilete até aparecer o cobre da placa-mãe. Porque essa tem um verniz isolante que impede de fazer a soldadura. Depois que é raspado, nós vamos estanhar com solda e o ferro de solda. Sempre limpar o ferro de solda na esponja úmida. Se é uma solda comum, ele vai colocar a solda na ponta para estanhar também a ponta, para aderir a solda na ponta. Sempre limpando a ponta na esponja úmida. Colocar a solda na placa e puxar para estanhar na área aberta. Tendo maior cuidado para não tocar nos componentes ao lado. O restante da solda sempre ela gruda na ponta. Pegar um fio de cabo flat. Desse fio tem vários fios dentro. Nós vamos pegar apenas um. Que fica do tamanho exato de uma trilha. Feito isso, nós vamos raspar para tirar a parte isolante dele, porque se não raspar a solda não adere no fio. Raspa todos os lados. Com estilete. Foi virado o cabo agora. Que a placa foi estanhada. Agora o cabo vai ser estanhado. Porque na hora que for colocar o cabo, a ponta do fio, só encostar o ferro de solda ele vai soldar. Sem nenhum esforço. Então tem que ser feito esse trabalho antes. Isso vale para todos os fios. Sempre raspar. Tá feito agora, sendo feito agora estanhamento. Estanhando. Ok.
Para fazer a soldagem, nós vamos colocar a ponta do fio numa das extremidades da trilha rompida. Só encostar o ferro de solda ele vai soldar, sem nenhum esforço. Somente colocar em cima e encostar o ferro de solda. Observe agora. Aí tem duas trilhas rompidas. Encostou. Como tem solda embaixo, solda em cima, encostou, ele vai fazer a soldagem. Ó, soldou. Foi tirado novamente para mostrar. Ok? Soldou. Agora ele vai direcionando para a outra extremidade e fazer a soldagem. Foi soldado um ponto, passou pela parte rompida e soldou a outra extremidade. Agora nós vamos cortar a trilha. Feita a soldagem. É muito comum encontrar uma placa-mãe com a trilha rompida. Na hora da montagem, a chave de fenda escapole e afeta a placa-mãe. Também observa também na parte do cooler. O engate do cooler, quando ele vai encaixar, às vezes passa e chega a rasgar as trilhas. O mesmo processo, esse processo é padrão para todas as trilhas da placa-mãe. Ele está fazendo agora a segunda parte, a segunda trilha. Soldou um lado, soldou o outro. Agora ele vai fazer o corte. Após a soldagem da trilha, é necessário fazer a medição se uma trilha não tem curto, porque pode acontecer sim, uma trilha fica em curto com a outra. A olho nu não dá para ver, mas com o multímetro é possível ver o curto. Agora nós vamos trabalhar com ferro de solda. Nós vamos retirar e colocar capacitores e resistores em SMD para simular um conserto. Nós vamos tirar da própria placa e colocar na própria placa. Mas isso equivale a tirar de uma placa sucata e colocar na placa a ser recuperada. Primeira coisa, colocar solda nas duas pontas do componente, segurar com a pinça e com o lado da ponta do ferro de solda colocar nas duas extremidades até amolecer a solda, ou a solda ficar líquida, onde faz a retirada do componente. Ok, foi tirado o componente. Colocar em cima da BGA para vocês verem. Às vezes gruda na ponta e é preciso uma terceira ferramenta para retirar o componente da ponta. Sempre colocar pasta de soldagem. Facilita muito a pasta de soldagem. Sempre trabalhar com a pasta de soldagem. Porque ela repele a solda. Feito isso, é feito uma limpeza para ser colocado o componente para o conserto. Passa-se o ferro de solda para que as soldas de ambos lados fiquem homogêneas em altura e extremidade. Solda-se uma ponta, segura com. Agora solda a outra ponta.
feita a soldagem. Esse processo, nós tiramos capacitores que dá muito problema. Geralmente nós tiramos com o sugador, mas como a placa-mãe ela minimizou muito, as extremidades aonde é feita a soldagem convencional é muito pequena. Então você puxa no sugador e a solda não vem. Ela não abre o buraco. Então esse é o macete que eu vou passar para vocês para tirar. Coloca a solda nas duas pontas, o ferro de solda inclinado, vira-se a placa e com a mão você puxa o componente. Ela vem muito simples. A placa ainda quente, nós vamos abrir agora com o sugador. Observando que essa área verde clara, é o terra da placa-mãe. Se não conseguir tirar com o ferro de solda, é necessário passar o ar quente em cima para que toda a extremidade fique quente para a solda amolecer com facilidade, porque ele funciona como dissipador. Retirando o outro. Esse método é o mais fácil, o mais simples que se tem. Retirado agora, feito a limpeza dos buracos, dos furos metalizados. Encosta-se a ponta do ferro e quando a solda vira líquida, você faz a sucção com o sugador e a solda ela entra no sugador. Lembrando que nós estamos tirando o componente e colocando na minha placa, mas nós estamos simulando o conserto. É isso na bancada que nós fazemos. Depois é feita a limpeza dos terminais, sempre observando a polaridade. Caso você esqueça, observe os capacitores do lado, porque muitas vezes vem invertida a serigrafia. Aonde se indica negativo pode ser o positivo, sempre observando os componentes já soldados ao lado. Colocou os dois componentes, vira-se a placa segurando e com a solda solda-se uma das pontas. Agora solda o outro lado. Ok. Soldagem perfeita. Muito fácil. Após a soldagem, sempre fazer a limpeza com álcool isopropílico. O álcool isopropílico é álcool que não contém água. Secagem rápida e uma limpeza 100%. A finalidade é deixar a placa o máximo perto do original possível. Claro que uma vez que é tocado com ferro de solda, jamais ela fica original, mas com essas técnicas ela fica bem próxima. Agora nós vamos usar a estação de ar quente.
com vento regulado e temperatura regulável. Sempre ter cuidado para o vento não amolecer os componentes e, e soprar para fora e não perder os componentes. Treine bastante em casa antes de fazer qualquer conserto no real. Pegue uma placa sucata e treine bastante. Essa técnica é dada durante o curso ao vivo e todos os alunos, sem exceção, conseguiram fazer uma excelente soldadura. Essa técnica foi desenvolvida por mim e facilita muito a vida dos técnicos, mas sempre usar a pasta de soldagem. Por que ela é boa? Porque ela é meio oleosa e quando você coloca o componente em cima, ela chega a grudar na placa, facilitando muito a soldagem. Olha aí, o vento forte empurra o componente para longe. Nós vamos abaixar agora a intensidade do vento. E sem tocar nos componentes, você consegue fazer o retrabalho com o ferro de solda, só com o vento quente, estação de ar quente. Pronto, foi retirado os componentes e colocar novamente. Agora nós vamos trabalhar nos transistores. O vento está aproximadamente 400 graus. Sempre acompanhando, puxando levemente o componente para fazer a retirada dele. Para não passar muito do ponto, ó. Sem nenhum esforço foi retirado o componente. Se você puxa e ele está preso, não force. Puxe levemente. Ó, ele vem levemente. Algumas placas, a área de terra é muito grande e exige um pouco mais de tempo para fazer a retirada. E outras placas não, é rápido. Pronto. Simulamos agora a retirada do componente e agora vamos colocar novamente. Esquenta-se primeiro o terra lá embaixo do componente e coloca o componente em cima. Nessa hora aí, a solda está toda líquida. Sempre tendo cuidado para não se queimar. Agora nós vamos conferir, terminal por terminal, se foi feita a soldagem. Caso um desses não tenha feito a soldagem, nós utilizaremos o ferro de solda. Soldagem perfeita. Nós vamos retirar agora o gerador de tensão, sempre usando a pasta. Nós podemos usar duas ferramentas para retirar. Uma é a pinça e a outra
é a pinça com sugador, que já já lhe mostraremos. Passa-se a, a ponta da estação nas extremidades da solda. E ele vem sem nenhum esforço. Ele vem naturalmente. Após isso, passa-se a pasta novamente e vamos fazer a ressoldagem com o ferro de solda. Essa parte é muito importante porque nessa hora que foi feita a retirada, algumas soldas, algumas trilhas ficaram maiores que as outras. E a finalidade da pasta e fazer a ressoldagem é para que todas as soldas, todas as pontas fiquem homogêneas. Para quando colocarmos o componente em cima novamente, não fique um lado maior do que o outro, impedindo a soldagem. Sempre observando a pinagem, para não colocar o componente invertido. Essa técnica aí, ele colocou não precisamente em cima, terminal com terminal. Mas se colocar é excelente. Agora ele está sendo feito o alinhamento. Durante a soldagem, é possível ajustar o componente, fazer o ajuste final. Depois que é aquecido o componente ele vai descer um pouco mais, porque a solda vai virar líquida e o componente vai sentar. Nessa hora, você vai poder ajustar o componente. Se o componente ficar totalmente alinhado, não é preciso fazer o ajuste. Nós estamos ajustando porque é provável que o vento empurre o componente e você faça o reajuste na hora da soldagem. Tá aí, o componente sentou e com a ponta da pinça ele friccionou para baixo levemente. A soldagem foi perfeita. Observe. Depois de feita a limpeza, é difícil observar se foi retrabalhado o componente. Agora, com a ponta de uma agulha, de uma seringa, nós passamos levemente para ter certeza que foi feita a soldagem. Caso uma das pernas dos terminais não tenha sido soldada, a perna vai se afastar. E com a própria agulha você afasta e faz a soldagem com o ferro de solda. Nós vamos retirar um componente com a pinça. Muito rápido, muito simples e muito fácil. Ok? Passa-se a pasta. Passa em todos os terminais com a ponta da ferro de solda. Sempre limpando a ponta. Quando você faz isso, o excesso de solda ela passa para a ponta. Quando passa para a ponta, nós limpamos lá na esponja, levemente úmida.
Coloca-se o componente, sempre observando a pinagem. Se estiver invertido, vira. Na serigrafia da placa-mãe vem um lado marcado. E no componente também vem um lado marcado, um lado diferente. Ou uma marca, um furo, indicando o pino 1. Nesse processo, ou você solda com o ferro de solda, ou com a extensão de ar quente. Lembrando que com a extensão de ar quente é muito mais fácil. Porque o próprio peso do componente senta e une o terminal com a placa. Confere se os terminais estão soldados. Se não tiver soldado, com a própria agulha, volta o terminal e solda com o ferro de solda. Nós vamos retirar agora o chip de áudio. Sempre puxando ele levemente. Se ele não vier, não force. Ele vem naturalmente. Se você puxar com força, você vai arrancar a trilha da placa-mãe. Bem leve. Ele vem naturalmente. Aumentou mais um pouco a intensidade do calor, porque tem muito terra embaixo. Ok. Retirado o componente. É feita, é feito agora dois reajustes. Uma é na placa-mãe, para que a solda fique homogênea. E a outra é retirar o excesso de solda do chip. Vira-se o chip de cabeça para baixo, passa-se pasta e levemente com o ferro de solda nós vamos fazer a limpeza dos terminais. Sempre tendo cuidado para não entortar os terminais. Por isso eu torno a repetir. Peguem placas sucatas, quebradas e treine, treine, treine bastante. Ó, vou passar a pasta agora. E com a ponta do ferro de solda, nós vamos passar levemente, tendo cuidado para não entortar os terminais. O excesso de solda vai grudar na ponta do ferro e nós fazemos a limpeza na esponja. Quando a solda vem na ponta, você faz a limpeza na esponja e volta a retrabalhar com o ferro totalmente limpo. Porque se não limpar, você vai somente espalhar solda e não vai ser feito a limpeza. Ok. Sempre puxando de dentro para fora.
Lembrando que ao colocar novamente na placa-mãe, ele solda de qualquer lado, mas você tem que observar a pinagem. Pino 1 com pino 1. Vem marcado na placa-mãe e marcado no chip. Sempre vem um lado diferenciado. Foi ligada a estação, foi dado um tempo de uns 10 segundos para a temperatura chegar próximo dos 400 graus. Passa-se a ponta da estação somente nos terminais. E você vai observar que a solda de sólida ela vai passar para ser líquida. Nessa hora, você, você pressiona levemente, friccionando para baixo com a pinça. Passa-se um pouco mais de pasta. Ficaram alguns curtos na placa, no chip. Então, muitas vezes, se você não sente segurança que foi soldada, você refaz o trabalho com o ferro de solda, para ter certeza que todos os terminais foram soldados. Nunca confie somente na estação. Por quê? Porque o componente ele foi retirado da placa-mãe. E é possível que um dos terminais fique maior do que o outro, impedindo que os outros terminais toquem na placa-mãe. E quando você faz a soldagem novamente com a estação, ela não, alguns terminais não fiquem soldados. Então nós geralmente nós refazemos a soldagem com o ferro de solda. Após isso é feita a limpeza. Pronto, a placa ficou original. Sempre conferimos se os terminais foram soldados. Essa aí é uma agulha de seringa. Essa é uma técnica que nós usamos para ter certeza que o pino realmente está soldado. Que se não tiver soldado, o terminal se afasta e com a própria agulha você volta ao lugar e faz a soldagem com o ferro de solda. Agora vamos retirar o chip I/O. Parece difícil, mas não é, só é treinamento, porque a técnica vai ser dada agora. É a mesma técnica para os chips que nós vimos anterior. Passa-se a pasta de soldagem e a estação ligada em 400 graus aproximadamente. Você vai passar nos terminais até amolecer. Agora nós usaremos o outro tipo de pinça. Essa pinça se encontra no Mercado Livre. Custa aproximadamente uns R$ 20. Porque a pinça, nos componentes maiores,
você pode, ao invés de pegar o componente, você empurrar o componente e já que é solda ao redor, todos os componentes estão com a solda líquida, pode danificar a placa-mãe, afastando todos os componentes. Então, nós usamos esse tipo de pinça. Sempre conferindo, pressiona e ele vai sugar o componente, fazendo com que ele adere à pinça. Ok? Retirar do componente. Ó, quando eu pressionar ele larga e solta. Ficar o excesso de solda tanto na placa quanto no chip. Passa-se de novo a pasta. Passando o ferro de solda em cima com a pasta, ele vai ficar homogêneo. Você vai observar. Observe a posição da ponta do ferro na placa. Todo o excesso de solda fica na ponta. E só essa solda que ficou na placa é o suficiente para soldar o chip novamente. Agora nós vamos fazer a limpeza no chip, passando bem levemente em cima. É possível encontrar esses componentes na internet. Se você não tiver, é necessário tirar de outra placa para fazer a troca. Coloca-se na placa-mãe novamente, centralizando o chip, olhando os quatro lados. Centralizado o chip, perfeito. Agora feito a soldagem com a estação. Com a estação, ela solda a maioria dos terminais.
Depois que a solda é totalmente amolecida, é friccionado o chip levemente para baixo. Espera-se alguns segundos para que a solda endureça. Pronto. Nunca confie na estação de ar quente nessa hora. Na hora da retirada é excelente, mas na hora da soldagem, nunca confie em componentes grandes. Sempre faça a ressoldagem. Porque o componente foi retirado uma vez e pode ter algum terminal torto, empinado, impedindo que outros terminais sejam soldados. Passa-se a pasta e nessa posição de frente para o componente, para o terminal, você faça a soldagem. Toque no terminal e puxe, toque e puxe, do jeito que você está vendo aí. Se ficar, se a solda ficar em curto, você limpa a ponta na esponja, toca de novo, passa um pouco de pasta para retirar o curto. Lembrando-se que o excesso de solda ele vem na ponta. Se não conseguir várias vezes, tem que passar várias vezes na esponja e retornar, passar pasta até o curto sair. Sempre manuseando a placa e verificando qual é a melhor posição de soldar. Terminal por terminal. Tente fazer isso com vários tipos de ponta de prova. Porque a melhor para mim não pode ser a melhor para você. Vice-versa. Então, só trocando as pontas do ferro de solda, você pode verificar qual é a melhor ponta para você. Faz a limpeza da placa, pronto. Agora, nós vamos retirar a BIOS e desoldar o soquete da BIOS. Porque, conforme nós vimos na BIOS, a BIOS ela pode vir soldada. E para ser feita a clonagem da BIOS, é necessário desoldar a BIOS e tirar o soquete e soldar o soquete para depois colocar a BIOS. Para podermos fazer a clonagem. Com a estação de ar quente, você vai retirar o soquete. Lembrando que a parte do fundo ela vai se dissolver. Em algumas, na maioria dos casos ela se dissolve. Outros não, são mais rígidos. Mas nós vamos trabalhar com a maioria. Retirado a BIOS, retirado o soquete. Agora vamos colocar o soquete. Nós estamos simulando, tirando o soquete de uma placa e colocando em outra.
Feita a limpeza dos contatos na placa-mãe para ficar homogêneo, usando a pasta. Agora é retirado o excesso. Pronto. Ela ficou sem a parte inferior, a parte da base. Apluma-se, veja sempre se está bem posicionado. E com a estação nós vamos fazer a soldagem. Quando a solda virar líquida, o componente vai sentar e unir. Nessa hora você vai observar. Deixe ele fazer a soldagem naturalmente. Observe todos os pinos no lugar. Agora um detalhe, nós vamos colocar a BIOS novamente. E ao colocar a BIOS novamente, nós não vamos empurrar até o final. Nós vamos colocar até o limite do contato, porque ela não tem a base para apoiar. Ok? Perfeito. Agora nós vamos tirar a BIOS. Retira essa etiqueta em cima da BIOS, porque ao usar a estação ele vai queimar o papel ou a etiqueta. Passa-se a pasta. Com a estação já aquecida, nós vamos utilizar outra pinça. Você pode também retirar com a pinça padrão, com essa daí. Também você pode utilizar outra. Nós estamos simulando tirar BIOS para fazer a clonagem da mesma. Porque a clonagem é feita com a placa ligada. E não dá para fazer esse retrabalho com a placa ligada. Então nós tiramos a BIOS, colocamos o socket para fazermos a clonagem da BIOS. Ok. Coloque o componente novamente, observando a polaridade.
Para retirar esse componente, sempre usa-se a estação de ar quente. Para colocar, pode ser a estação ou ferro de solda. Ok, soldagem perfeita. Por esses terminais ser um pouco mais grosso que os outros, é possível somente a olho nu observar se está bem soldado, utilizando uma lupa. Pronto, ok. Agora nós vamos fazer a retirada do terminal, do teclado e do mouse. Vendo que é impossível você conseguir tirar somente com ferro de solda e sugador, por ele ser muito justo. Ou você usa o cadinho é uma bacia com solda líquida que você coloca em cima e faz a retirada puxando quando a solda estiver amolecida, ou você usa essa técnica. Essa técnica aí, ele é usado não só para esse componente, como para todos os componentes convencionais. Soquete da memória, o conector da onboard do vídeo, serial, o áudio. Nós vamos mostrar esse para servir como padrão para você. Esquenta-se bastante a parte da solda por baixo. E com uma ferramenta, a pinça ou um alicate, você puxa para baixo, sem forçar muito, para não romper as trilhas nem quebrar os terminais. Conforme você for trabalhando, treinando, você vai sentir a necessidade da retirada do componente. Isso é uma técnica desenvolvida por mim. E eu creio que outras eletrônicas também já desenvolveram. Por ser uma parte que tem muito terra, fica um pouco mais difícil. Mas dependendo da temperatura, é rápido. Pronto. Feita a retirada. Aproveita nessa hora que a solda e essa região está totalmente quente. Nós fazemos a limpeza da solda dos furos metalizados. Ou usamos a estação de ar quente ou usamos o ferro de solda. Lembrando que se você começar e a placa já estiver fria, você tem que passar o ar quente para toda a região ficar mais fácil de retirar a solda. Somente com ferro de solda fica muito difícil. Nós vamos agora retirar a rede capacitiva, o componente encarregado do teclado e do mouse, o maior índice de defeito. Teclado e mouse é o rede capacitiva, 4 capacitores. Amolece a solda com estação e com a pinça você retira o componente, somente com a pinça. Simulando agora a troca dos componentes. Um a um.
Limpa-se os contatos, tirando o excesso de solda. Agora a intensidade do vento tem que estar baixíssima, que é muito leve os componentes e pode empurrar para fora da placa. A rede capacitiva não tem polaridade, somente colocar em cima, a soldagem é quase que instantânea. Ou você pode utilizar também o ferro de solda, mas com a estação é mais preciso. Ok. Foi efetuada a troca dos componentes do teclado e do mouse. Limpa-se os contatos. Quando a solda estiver amolecida, dá uma leve batida na bancada, o componente aguenta o impacto e a solda cai. Outra, conecta-se novamente na placa, segurando, virando a placa e segurando com o dedo. Solda-se somente o terminal. Nesse caso aí, ela conseguiu se segurar naturalmente. Mas se não conseguir, solda-se só um terminal e é o suficiente para segurar a peça e faz o resto da soldagem. Sempre colocando o ferro de solda, introduzindo pouca solda no terminal. Coloca a ponta e coloca a solda. Ok. Sempre observando se não há curto e se todos os terminais estão soldados. Feita a limpeza da placa.
Perfeito. Vamos tirar agora o conector da bateria. Vira-se a placa, solda-se um lado, coloca a solda no outro. Com a mão do outro lado da placa, segura o componente. E ao soldar, ele vem naturalmente na mão. Você pode usar isso para capacitor, bateria e alguns componentes convencionais que você pode segurar com a mão do outro lado. Fazer a retirada. Agora vamos soldar, observar o positivo e o negativo. Com o dedo também, ao inverso, segura-se e vira-se a placa. Solda-se somente um lado. Pronto. E o outro já está seguro. Faça o outro processo de soldagem. Ok. Perfeito. Ok. Nós vamos retirar agora o conector SATA. Ele, por ser muito frágil, ele quebra muito na hora da conexão. Com o alicate, segura de um lado e com esse outro tipo de estação de ar quente. Essa chega a 500 graus. Mas você pode usar outra também, sem nenhum problema. A placa com 30% fora da bancada para facilitar o manuseio da retirada do componente. Tá aí. Aproveitando que ainda está quente a toda a área, nós vamos fazer a retirada da solda dos furos metalizados. Feito a limpeza, simulando, evidentemente, a reposição de um novo componente, retirada de outra placa. Mesmo processo, segura-se com o dedo, virando a placa, para o soquete não cair. Solda-se somente um terminal. E é possível fazer o resto da solda, soldando um a um terminal. Ok. Feito isso, a limpeza da placa, uma soldagem perfeita. Agora, como brinde,
nós vamos te ensinar a tirar e colocar uma BGA pequena. Essa é uma BGA da rede. Ok? Toda a área tem que estar totalmente quente. Então é feito esse processo de movimento na estação. Ao retirar, você observa que está todo em curto, tanto o chip quanto a placa, por ser muitos terminais. Nós vamos fazer agora a limpeza da placa. Passa-se a pasta e com solda você vai aplicar solda e você vai retirar o excesso de solda e colocar o restante das soldas homogêneas. Sempre nesse movimento, da esquerda para a direita ou de frente para baixo, esfregando para que aonde não tem a solda seja colocado solda e onde tem muito deixe com pouca, deixando ele pronto para fazer uma nova soldadura. Observe bem. Ok. Feito ali, nós vamos limpar agora a BGA. Passa-se pasta e o mesmo processo foi feito na placa-mãe, nós vamos fazer também na BGA. Coloca-se solda, puxando a solda e o excesso limpando lá na esponja. Sempre deixando a esponja úmida. Nós vamos fazer agora a soldagem observando a pinagem. Pino 1 com pino 1. Coloca-se pasta. Não foi colocado nenhum produto a não ser pasta. Esquenta-se a área para facilitar a soldagem, a área de baixo, a área da placa-mãe. Faz um pré-aquecimento. Feito esse pré-aquecimento, você pode colocar. Com essa pasta, você vai observar que o componente ele vai flutuar em cima da placa. Você levemente ele vai ficar totalmente sensível. Ele vai flutuar. E você vai fazer o manuseio para colocar o componente exatamente em cima. Lembrando que na placa-mãe tem uma serigrafia que vai facilitar você colocar ele exatamente em cima. Ok. Bem posicionado nessa hora. Observando que o chip está dançando em cima da placa. Pronto. Seguramos levemente, friccionando para baixo, para todos os contatos serem soldados. Porque tanto os terminais de baixo da placa-mãe,
enquanto do chip estão amolecidos. E nessa hora é importante segurar. Ok. Espero que você tenha aprendido todas as técnicas de soldagem. E essas técnicas são as técnicas que realmente nós usamos na bancada. E realmente todas as assistências técnicas utilizam essa técnica. Fácil, simples. Espero que você treine bastante. Treine em sucatas, em placas, para que você não venha danificar a placa do cliente, do seu futuro cliente. Ok? Espero que você realmente tenha aprendido. E essa realmente é a técnica que nós passamos para todos os alunos no curso ao vivo. Obrigado.